Vamos lá, então, vamos começar. Eu queria chamar aqui no palco a Laura Cassenot. A Juliana Savaia está aqui do lado, mas ela vai entrar no segundo... Quer ficar aqui no palco já, Ju? Fica aqui, então. Então, bom, vamos lá. A Laura e a Ju, do Ibope Mídia e do Conecta. A gente se uniu o Ibope e Conecta... Onde você quer? Cada uma de um lado. O Ibope, Conecta e o Pix para fazer pesquisas inéditas sobre o comportamento do jovem digital, o que ele faz, como ele consome essas mídias, o que está mudando em relação ao uso de redes sociais, internet, etc. No ano passado, a gente apresentou aqui nesse palco também a primeira pesquisa do YouPix Tank, que foi bem legal. E esse ano a gente mudou totalmente o enfoque e resolveu aprofundar um pouco mais na questão de uso e consumo de mídias. A Laura do Conecta e a Ju do Ibope, cada uma vai apresentar suas descobertas inéditas de uma vez. Então, vamos começar com a Laura, né? Uau! Muito cheio. Bacana. Boa tarde a todos. Nós vamos falar um pouquinho do Conecta. O Conecta é a plataforma de pesquisas online do Ibope Inteligência. A gente fez uma pesquisa aqui com jovens, especificamente, e eu vou mostrar para vocês aqui os principais resultados. A gente falou com 1.513 pessoas, entre 15 e 32 anos de idade. Nós fizemos uma parte do campo da coleta de dados no site do YouPix, alguns de vocês podem ter respondido. E o que a gente vê? A gente vê que 96% desse target está na internet todo dia. Todo dia. Só 1% dessas pessoas usam menos do que todo dia, né? E não tem diferenças nem entre classes, nem entre idades, nem entre sexo. Classe D também já está chegando nesse patamar. E o uso é super diversificado. Então, mais da metade desses jovens navegam nas redes sociais, buscam informações, acompanham notícias, assistem vídeos, escutam música, recebem e enviam e-mails. Isso é praxe, default, é uso normal da internet. Acima de 1/3, a gente ainda assistem filme, novelas, séries, compram, baixam música, games, assistem blogs, participam de pesquisas, graças a Deus, né? E mais, acima de 20%, o que a gente tem? Jogam, escutam rádio, fazem internet banking, atualizam blogs, namoram e compram. A gente vê que a compra ainda é 17%. Então, o que a gente vê sobre a compra? Que 20% dos jovens não compram online ainda, principalmente a galera mais novinha, entre 15 e 19 anos. 80% compram, só que ainda não frequentemente. A gente vê que 52% diz que compra, mas compra raramente. Está aí um desafio para vocês fazerem essa galera comprar mais frequentemente. E a gente focou esse ano no marketing digital. O que funciona na internet e o que não funciona. E vocês vão confirmar se isso é verdade ou não. A primeira coisa que a gente olhou é Smart TV. Está chegando, não está? Que tamanho tem isso? A gente vê que, bom, laptop, notebook, PC, 96% já usa para navegar na internet. Smartphone, 82% usa para navegar na internet. Tablet, embora 66% ainda não tenham, 28% usam para navegar na internet. E Smart TV, 12% já navegam na internet através de Smart TV. 73% ainda não tem. Então, é uma curva ainda de chegada. Estamos chegando com Smart TV. Jornais já são totalmente realidade no mundo online. 71% desses jovens leem jornais online e 59% leem revistas online.
E o que isso significa? A gente tem que rever um pouquinho aí a alocação do nosso budget de propaganda. Canais online que já são usados para assistir filmes, seriados, novelas. O que a gente tem? Bom, TV aberta, TV a cabo, TV paga, 35% YouTube, 35% baixam na internet, 27% streaming, 18% tem Netflix. E tem outras coisas já chegando. Apple TV, por exemplo. E-mails não estão mortos. Né? Tem um boato aí que ninguém mais passa e-mail, ninguém mais recebe e-mail, ninguém mais olha e-mail. Mentira, estão vivos. Em média, o jovem tem quase 3 e-mails, dos quais ele abre quase 2,5 por dia, todo dia. Então, e-mails, sim, estão vivos. 17% tem 1 e-mail, 40% tem 2 e-mails e 21% tem 3 e-mails. Aonde eu me cadastro? Facilmente, ou seja, não é uma coisa que é difícil fazer. Eu me cadastro principalmente aonde eu costumo comprar, em sites de compra, em sites de emprego, olha a surpresa, nas minhas marcas favoritas, sites das minhas marcas favoritas, cinemas, teatros, museus. Isso são os principais sites onde eu me cadastro. E banners? Irritam? Irritam. Banners irritam, mas, ao mesmo tempo, eles acabam trazendo informações relevantes para as pessoas, para o internauta. Então, 43% concordam que banners irritam. Por outro lado, eu nunca presto atenção em banners em sites ou blogs. 49% discordam. Banners publicitários muitas vezes contêm informações interessantes sobre promoções que eu quero conhecer. 44% concordam. 34% concordam, eu nunca clico em banners publicitários. Aqui a gente tem um racha. 34% concorda que clica, 32% não clica, e a diferença, que também é 30%, fica, às vezes eu clico, às vezes não. Então, aqui tem um racha. E, por último, já descobri vários websites, marcas, informações interessantes através de banners. 43% admite. Portanto, vamos pegar leve com banner, funciona, mas não demais, tem limite. Links patrocinados do Google nem sempre performam. Então, a gente tem, geralmente, clico nos primeiros links patrocinados que aparecem no Google. Quase 50% diz, não, não é assim. Confio nos links patrocinados do Google. Eles fornecem informações relevantes e confiáveis sobre o assunto que eu estou pesquisando. 40% diz, não necessariamente. Newsletters funcionam? Funcionam para marcas conhecidas. Vou começar pela última frase. Confio em newsletters e e-mails promocionais de empresas e marcas que eu não conheço. 62% discorda. E, ao contrário, para as marcas conhecidas, sim, eu acredito e confio. E newsletter, uma por semana, já está de bom tamanho, é suficiente. Uma marca ou empresa não deve mandar mais do que uma newsletter promoção por semana. 50% concordam. E, na maioria das vezes, eu me cadastro de forma impulsiva para receber newsletters de uma marca ou de uma empresa, mas depois eu nem presto mais atenção. 41% concordam com isso. Então, às vezes, a gente se cadastra e acaba não mais prestando atenção nessa comunicação. Redes sociais e aplicativos. É mais uma pergunta se é um vício ou não. Por quê? Olha só. Onde nós temos perfil, 96% tem perfil no Facebook, 79% no Skype, 67% no Twitter, 64% no Instagram, e assim vai. Tem várias, está faltando aqui
algumas que estão intercaladas e que desapareceram aqui, mas são, quer ver, são 7 redes sociais, em média, por pessoa, onde a gente tem perfil. Internautas tem perfil em redes sociais que são amplas, mais gerais, mas também tem em redes sociais que são mais específicas, como o LinkedIn, por exemplo, que é mais a área profissional. A maioria dos jovens internautas pretende continuar no Facebook. Também eu já ouvi falar, não, eu vou sair do Facebook, não gosto mais do Facebook e tal. Não. 59% certamente vai continuar usando o Facebook e 31% provavelmente vai continuar usando o Facebook. Portanto, o Facebook está vivo e não vai ter abandono. Aqueles que começam a falar, não, eu vou querer sair do Facebook, que são 10% aqui dos jovens, ou é porque tem muito comercial, e aí o Facebook tem que tomar cuidado com isso, ou é porque as pessoas estão começando a postar muita bobagem. 4 aplicativos... Opa, pulou um aqui. Ok. 4 aplicativos de comunicação estão em mais de 80% dos nossos celulares. Quais são? Facebook, e-mail, YouTube, WhatsApp. Esses são os 4 aplicativos que estão em 80% dos celulares dos jovens. Mais 3 estão em mais de 40% dos celulares. Instagram, Twitter, Skype. Esses são os top do ranking. Aplicativos de entretenimento, serviços e informação também estão chegando muito forte. Jogos, 66% tem instalado no celular. Previsão do tempo, 54% tem instalado no celular. Bancos, 39%. Notícias, 34%. Tem 2 chegando rapidamente, crescendo rapidamente, que é trânsito e táxi. Chamar táxi. Esses são os aplicativos de serviços mais importantes. E quais são os mais populares? Na parte de previsão de tempo, Climatempo, AccuWeather, Bing Clima, Google Now, aquele do próprio celular que a gente tem da operadora, The Weather Channel. Notícias, Google, UOL, Notícias e Clima e Flipboard. Trânsito, MapLink, Waze, Google Maps e GPS. Táxi, 99, Easy Taxi, Waytaxi, TaxiBeat. Cinema, tanto o cinema quanto para comprar ingresso. Cinema, ingresso.com, ingresso fácil. E para pedir comida no delivery, iFood, restaurante web e pedido já. Todo mundo aqui tem esses todos? Sim? Quem não tem? Todo mundo tem. Bom, entre aqueles que têm aplicativos, eu digo que é um vício, por quê? Quando a gente olha a frequência de conexão, a gente vê que quase 60% estão conectados continuamente no WhatsApp e 47% no Facebook. Quando a gente olha o número de conexão por dia, então, que eu estou somando conectado continuamente com algumas vezes por dia, a gente tem 87% WhatsApp, 89% Facebook, 80% e-mail, 63% Instagram e Twitter. Ou seja, todo dia a gente entra nesses aplicativos. Quem a gente segue? A gente segue artista, marca, profissões, páginas que têm a ver com a minha profissão, mídias. Esses são os mais seguidos nas redes sociais. Por outro lado, surpresa ou não, o mundo político não atrai.
49% acham que os políticos e os partidos políticos usam as redes sociais para parecer diferente do que realmente eles são. E quais são as marcas que a gente mais gosta de seguir? Livrarias, entretenimento, roupas e moda, editoras e cinema. Vamos ver um pouquinho o que acontece com as marcas no mundo online. Primeiro, Facebook e Twitter são canais adequados para interagir com a marca? São canais adequados. Então, o que eles fazem no Facebook e Twitter? Ficar por dentro das novidades da marca, se comunicam e interagem com as marcas favoritas, elogiam, engajam, reclamam, tanto das marcas quanto dos políticos, né? Reclamam de atendimento, reclamam de produto e engajam pessoas em causas políticas. Essas são as principais atividades que a gente faz no Facebook em relação a marcas. Então, a gente colocou algumas frases. O Facebook não é um lugar para publicidade e promoção. 45% discorda. Então, aceitamos que tenha publicidade no Facebook. Só que tem limite. Aceito sem problema posts de marcas no meu feed, mesmo quando não estou seguindo a página dessa marca. 52% discorda. Então, tem que ter uma relação entre a pessoa, o jovem, e a marca. Se não tiver, não rola. As marcas abusam de publicidade no Facebook e no Twitter. Sim, 46% concordam que há um abuso. Então, aqueles 10% que a gente viu lá atrás, que estão falando que vão deixar o Facebook porque está comercial demais, porque tem anúncio demais, porque tem... É isso aqui. Tem que ter limite. Informações publicadas pelas marcas são confiáveis, mas os jovens gostam de validar essas informações com comentários e avaliações de outras fontes. Então, recomendações na internet funcionam, comentários, posts funcionam. As informações mais confiáveis e verdadeiras sobre as marcas são informações que elas mesmas colocam no website. 34% concordam, 27% discordam, e a diferença nem concorda nem discorda. Para encontrar informação confiável sobre marcas, tem que buscar outras fontes de informação. 41% concorda com isso. Humor. Muitas marcas seguem essa linha, né? O humor. Como que eu vou me comunicar nas redes sociais? Nem sempre o humor é a maneira ideal de capturar a atenção do jovem, né? Vamos fazer gracinha, mas tem que tomar muito cuidado. O humor é uma coisa difícil. Então, posts sobre novidades, notícias sobre marcas no Facebook, sempre devem ser engraçados, bem-humorados, senão não presta atenção. 40% diz que não. Não sempre devem ser engraçados. Dar e pedir feedback gera engajamento, sim, e imagem positiva também. Feedback é super importante. 47% dos consumidores se sentem mais próximos das marcas quando elas os envolvem e solicitam feedback para ele, e 40% quando dão feedback para ele. Então, o feedback, sim, é uma coisa muito importante na internet. 53% afirmam que falam das marcas e produtos com familiares. O que é isso? Influência. Se eu vejo alguma coisa sobre uma marca que me chama atenção e passo a comentar isso, eu estou influenciando. E-commerce dentro do Facebook ainda não é popular. 68%, esse é um número muito expressivo, desses jovens preferem comprar fora do Facebook, no site da marca ou no site de e-commerce. O jovem, ele quer interagir com as suas marcas favoritas e ele quer cocriar. Isso é um recado realmente para os marqueteiros.
onde a gente tem hoje a vontade do consumidor de interagir e de co-criar junto com as marcas. Então, a gente perguntou, se você fosse convidado por uma marca que você gosta para participar de uma comunidade criativa e contribuir com as suas ideias, o que você faria? Por um mês de comunidade. Certamente participaria 52%, provavelmente participaria 33%, 85% tem disposição para isso. Então, isso é um canal de marketing muito bacana para ser usado atualmente. Se a marca não é favorita, ainda assim, a gente tem 50% desses jovens dispostos a participar de uma comunidade para cocriação. Bom, para terminar, a gente fez uma pergunta bem diferente. Falando de engajamento, a gente perguntou, o que você pretende fazer para tornar o Brasil um país melhor? E aí a gente botou 18 iniciativas. E o que saiu? Em primeiro lugar, respeitar o próximo, né? Independente de raça, religião, classe social, faixa etária, etc. 41%. Compartilhar conhecimento, isso é bacana. 29%. Ter filhos, educá-los de acordo com os valores que eu acredito. 25%. Finalizar ou iniciar estudos. 22%. E viver de forma mais ecológica e apoiar as organizações que defendem o meio ambiente. 20%. Qual foi o último lugar? Tornar-me um político para ajudar a sociedade. Somente 2% querem seguir a carreira política. Os jovens estão bem conscientes da sua responsabilidade para melhorar a sociedade brasileira. A gente perguntou, quem, de uma lista de 13 possibilidades, é responsável por tornar o Brasil um país melhor no futuro? Em primeiro lugar, eu. Segundo lugar, sociedade, vocês. Terceiro lugar, poder executivo e políticos. Obrigada. Agora chamar a Ju, né, Ju? Lauri, obrigada. Então, tá aqui, ó. Olá, pessoal, boa tarde. De novo aqui no palco do YouPix, com muita satisfação em compartilhar conteúdo sobre o jovem. E aí, aqui nesse caso, eu vou falar um pouco também sobre o jovem digital brasileiro. E aí, quando a gente pensa nos desafios do século XXI, esses desafios eles podem ser resumidos basicamente em 3 palavras, que é inovação, relevância e relacionamento. E todas essas palavras, quando a gente pensa em tudo que é relevante, naquilo que tem inovação, e até nos próprios relacionamentos que a gente constitui, tudo isso a gente pode considerar que a cultura é o fio condutor de tudo isso que a gente tem vivido e tem passado por essas transformações. E aí o fato é que a gente, atualmente, está vivendo um período profundo e prolongado de transformação e de transição de mídias. E quando a gente pensa no jovem, ele é exatamente essa personificação de mudança, porque ele pode ser considerado como o guardião da maioria das práticas culturais. Então, tem uma frase do Henry Jenkins que eu gosto muito, que ele diz que o nosso foco ele não deve ser em tecnologias emergentes, mas em práticas culturais emergentes. E o jovem, ele personifica todas essas práticas culturais, porque como ele traz no seu DNA uma carga de inovação, de transformação, de disruptividade, ele acaba contribuindo muito para isso. E quando a gente pensa, né, no mundo que existia anos atrás, a era vitoriana, enfim, era um mundo extremamente verticalizado, ele era um mundo concentrado na mão de pequenos grupos, era uma elite super conservadora que concentrava essa informação. E o mundo de hoje, ele já é um mundo que ele não é mais tão dividido por classes.
ele é um mundo dividido por interesses. Então, a gente vê as pessoas mais envolvidas na criação de cultura e a gente vê aí uma era do que a gente chama de prosumers muito ativa. Então, que são os produtores e consumidores de conteúdo. E eu diria que ainda tem até uma evolução desse termo, que não são só prosumers. Hoje a gente está falando mais até de editores. Porque as pessoas têm uma necessidade hoje, e até com as ferramentas que elas têm, de editar. Editar o seu dia, editar o seu momento, editar a sua própria vida. Enfim. E aí, é claro que esse jovem, ele busca significados o tempo inteiro, porque as coisas para ele ter, de novo, tem que ter relevância, tem que fazer sentido. E aí, quando a gente analisa a razão pela qual esses jovens ele consomem os meios de comunicação, e aí aqui a gente está falando de rádio, revista, TV, internet, não só da internet, mas de todos os demais meios, a gente vê, por exemplo, que no caso da televisão para esse jovem, ela está muito alinhada ali com o fato de ser informação e entretenimento. É isso que ele busca na televisão. Quando a gente analisa, por exemplo, o meio rádio, a gente já vê que tem um destaque grande para se distrair das tarefas habituais. Então, além da informação e do entretenimento, o rádio ele traz para esse jovem uma característica super interessante, que é a distração. Assim, se o rádio ele fosse uma pessoa, para o jovem esse rádio seria aquele amigo, aquela pessoa ali sempre do lado, que serve de companhia e que sai junto e tudo mais. O jornal, claro, não era para ser diferente, seria efetivamente a informação. Então, se o jornal fosse uma pessoa para o rádio, eu acho que ele seria o professor, que é aquele que tem muito conteúdo, que é complexo, que consegue distribuir esse conteúdo. No caso da internet, aí já é curioso, porque a internet não tem um ponto específico marcante. A internet ela consegue ser informação, entretenimento, distração das tarefas e principalmente porque as pessoas estão interessadas em um pilar específico de conteúdo. Então, é porque eu gosto de um site, é porque eu tenho esse acesso a um conteúdo específico. Então, isso acaba se diferenciando dos demais meios. E aí, por último, a revista, que acaba também tendo aí um pilar de informação bastante importante, e também a questão da segmentação. Então, quando a gente analisa o consumo dos meios, o que a gente observa, né? Que esse jovem ele consome televisão, 92% deles, 68% escutam rádio, 30% vão ao cinema, então esse número é super alto, porque o cinema para o jovem ele é considerado um hábito de lazer, uma atividade recreativa bastante interessante. Jornal e revista ficam aí com seus 22%. E aí a internet, nesse contexto, ela pode ser considerada muito, né, e deve ser considerada, muito mais uma plataforma de interação do que mais um meio de competição com os demais meios. Porque a internet, como plataforma, ela possibilita e se torna uma ferramenta essencial para o consumo dos demais meios. E quando a gente analisa essa linha contínua, é a linha da internet para os jovens, e a linha pontilhada é a internet para o total da população. Então, a gente vê a evolução da internet desde 2003 até hoje, a gente tem aí que 85% dos jovens usam a internet continuamente. E a internet, na verdade, ela significa esse mundo de possibilidades. E claro que 43% deles concordam que a internet é a principal fonte de entretenimento. Porque, óbvio, você tem ali informação, você tem conteúdo, você se diverte ao mesmo tempo. Então, toda essa gama de possibilidades, ela acaba trazendo uma característica importante para a internet. E aí, pensando na internet como ferramenta essencial e que ajuda e que apoia o consumo dos demais meios, a gente entra aí no que a gente está chamando que é a era tradigital, que é quando os meios são consumidos no seu formato tradicional e no seu formato digital. Então, quando a gente compara todos eles, a gente vê, por exemplo, que a televisão, 93% ou 90% dos jovens consomem TV somente no formato tradicional, ou seja, a televisão lá no centro da sala enquanto televisão. Com o rádio, as proporções ficam muito parecidas. E quando a gente observa meios como jornal e a revista, que tem aí no seu DNA ou a sua vocação a informação, a internet e o consumo digital, do somente digital, que é essa linha mais escura aqui, do 15% para os jovens, por exemplo, no caso do jornal, e 7% para a revista, acaba sendo muito mais marcante. Então, todas essas transformações midiáticas, elas acabam impactando aí também na sua forma de consumo.
E claro que esse jovem, ele é um jovem multimídias e é um jovem multitelas. Então, 61% desses jovens, eles consomem mais de um meio ao mesmo tempo, o que significa que esse consumo é simultâneo. Então, eles podem estar combinando os meios de diferentes formas. E aí tem um equilíbrio e sinergia no prime time da vida. Porque quando a gente começa a fazer as contas das horas úteis que sobram no nosso dia, se você pegar 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo, 3 horas de trânsito, o que sobra são 5 horas para você aí conseguir fazer absolutamente tudo que te interessa. Ou até tomar banho, se alimentar, ir para a academia, fazer lição com o filho, fazer supermercado. Então, o prime time da nossa vida, de forma geral, ele é muito curto, o que eu acho muito injusto. Quando eu fiz essa conta, eu fiquei super deprimida, gente. Mas, quando a gente observa esse pilarzinho aqui que está mais cinza, que vai das 20 horas até a meia-noite, né? Então, das 8 à meia-noite, que tem aí umas 4 horas, é o prime time não só dos meios, mas é o prime time daquele tempo que você tem, é quando você vai estar fazendo um jantar gostoso na sua casa, é quando você também vai estar consumindo informação, é quando às vezes você vai estar estudando, praticando um hobby, fazendo exercício, enfim. E quando a gente observa a linha do consumo de televisão com o consumo, e aí essa linha de baixo é o consumo de internet e a de cima é o consumo de televisão, a gente vê que essas duas linhas elas seguem uma tendência bastante parecida. O que nos leva a fazer uma série de análises e a chegar aí numa compreensão, por exemplo, do fenômeno social TV. O fenômeno social TV é aquele onde as pessoas que estão consumindo TV e internet simultaneamente fazem comentários dos seus conteúdos consumidos. Então, quando a gente analisa aqui o total da população versus os jovens, a gente tem que 97% assistem TV dos seus lares. Aí esse número ele vai mudando, né? Daí, desse total, 76% dos jovens usa a internet dos seus domicílios. Ou seja, esse é o primeiro ponto para a pessoa ter a interação ou não de social TV, contra 55% na população. Então, esse jovem ele já tem uma característica mais diferenciada. Desse público que é 76%, 63% assiste TV e usa a internet simultaneamente. O que significa que essas pessoas, então, elas estão mais expostas a fazerem esse tipo de comentário. E daí, 44% desse público, desses 63%, faz comentários durante a exibição. Até porque essa forma de interação, para esse jovem, ela é super importante. Aliás, qualquer forma de interação do jovem com seu conteúdo favorito é super importante. E aí, a gente tem aqui uma analogia que é o laughing track, que o laughing track são aquelas risadas gravadas que a gente ouve, por exemplo, no Big Bang Theory. Então, você ver o Big Bang Theory sem o laughing track, sem aquela trilha de risadas gravadas, é super sem graça, porque você não sabe nem a hora direito que você tem que rir. E aí, o que a gente está fazendo agora, a gente acabou de fazer uma parceria com o Twitter e o Ibope, que a gente chama de ITTR, que é Ibope Twitter TV Rating, onde a gente vai levar para a nossa audiência, a gente vai agregar para a nossa audiência as informações de engajamento, alcance, tudo em tempo real do Twitter. E com isso, o que a gente está fazendo? É como se a gente estivesse agregando essa trilha de risos gravados à nossa audiência. E aí, quando você pensa no jovem e em toda essa motivação dele para fazer esses comentários, é uma motivação que muitas vezes ela acaba acontecendo em função do próprio meio. Porque o jovem está lá, está vendo todo mundo comentando, ele tem uma necessidade, e até pelas próprias interações de grupo, de fazer isso com mais frequência. Então, esse laughing track aqui que a gente está chamando é algo que já faz parte da rotina dos jovens, e agora, com essa parceria, a gente vai trazer essas informações para os nossos dados de audiência de televisão. Bem, e aí, claro, tem vários facilitadores de conexão. 17% possuem algum tablet em casa, e isso, à medida que esses aparatos passam a fazer parte da rotina das pessoas, o hábito também vai se modificando. 10% dos internautas usam o tablet para se conectarem. Na TV, 24% possuem TV digital e 49% possuem TV paga. A TV paga também tem uma característica diferenciada, porque como ela é mais segmentada também, ela acaba conseguindo conversar ou
conseguindo se comunicar e, por meio desses conteúdos com diversos segmentos de jovens. Então, o fato dele ter essa TV a cabo, ela acaba contribuindo para esse consumo de televisão de uma maneira geral. 85% são internautas, desse público, 93% navegam em redes sociais e 66% veem ou baixam vídeos pela internet. E, claro, a mobilidade é algo que faz parte da rotina do jovem, é algo que é essencial para esse jovem. E aí 96% possuem um telefone celular e desses, 47% são smartphones. E quando a gente analisa o que é o smartphone para esse jovem, é muito fácil entender que toda essa parte sinestésica que essa mobilidade traz para a gente, tanto a própria sinestesia de você ficar com o telefone assim, a gente fica assim o tempo inteiro, né? Parece que a mão já está meio que formatada para a gente estar assim, já se conectando, fazendo touchscreen. E aí, com isso, a gente entende que esse telefone ele acaba sendo uma extensão do corpo desse jovem. E aí eu acabei de fazer um projeto onde eu passei por 9 países na América Latina, visitando casas de pessoas para saber qual era a interação e o significado dos meios na vida dessa pessoa. E especificamente sobre o telefone, era super interessante, porque eu falava, se o seu celular fosse uma parte do seu corpo, é que aqui eu já até mostrei a mão, então fica claro que o que mais apareceu foi a mão, mas é impressionante como as pessoas se conectam com seus telefones e sentem que é uma extensão do corpo mesmo. Então eles falavam, meu celular é como o meu estômago. E eu, gente, estômago, essa eu achei super curiosa, vesícula, apareceu vesícula. Eu estava na Guatemala, a pessoa falou que o celular era como se fosse a vesícula dela. Assim como coração, pulmão, cérebro. Por quê? Porque é isso, para cada um, o telefone ele tem um significado e ele marca a presença de uma forma. E aí é claro que quando a gente pensa nas características desse jovem, ou na forma como ele se conecta, como ele consome, como ele interage, tem aí 3 características super marcantes. A gente pode dizer que consumo, os relacionamentos e a própria realização ou sensação de realização são fatores super importantes para esse jovem. E aí, nesse ecossistema, né, da vida do jovem, a gente pode dizer, inclusive, que esses fatores, né, que é o consumo, relacionamento e aí a própria realização, eles estão interligados por um ponto em comum, que é a própria identidade. Então, o jovem, muitas vezes, ele reafirma a sua identidade por meio desses fatores. E quando a gente pensa aí no consumo para esse jovem, a maioria dos jovens já ganha seu próprio dinheiro, então 62% trabalham. Aqui está meio ruim para ver no projetor, mas contra os 38% que não trabalham. Esse jovem, mais da metade deles, ou quase todo mundo, trabalha já em tempo integral e eles estudam simultaneamente. O que, claro, faz com que esse jovem, ao ingressar no mercado de trabalho e já ter uma vida tão ativa, ele se torne economicamente ativo e aí acaba valorizando também o crédito dentro disso. Então, 58% tem cartão de crédito, 23% tem algum cartão de loja, e é interessante porque, na visão deles, com o cartão de crédito, eles podem comprar coisas que eles não poderiam e que eles sentem prazer em qualquer tipo de compra. E é claro que esses jovens eles querem fazer parte. Então, quando a gente faz um paralelo entre o velho consumidor e o novo consumidor, fica muito claro, né? Esse velho consumidor, ele buscava conveniência, ele era mais sincronizado, menos envolvido. E o novo consumidor, ele busca o quê? Autenticidade. Ele é muito mais individualista, ele é muito mais independente, ele é super bem informado. E quando você observa a relação dele com os meios e a decisão de compra, a gente vê, por exemplo, que os meios tradicionais para esse jovem são super importantes na vida saudável, roupas, são importantes em produtos de higiene pessoal, e a internet acaba sendo uma plataforma super estratégica para esse jovem na hora de decidir compra, por exemplo, de produtos financeiros e seguros, automóveis, equipamentos de TV, som e vídeo, telefone celular. Mas aí aqui a internet, de novo, não é só um meio. A internet é uma plataforma, porque com isso você consegue ler absolutamente todos os reviews da sua rede de contatos, consegue entrar em absolutamente todos os fóruns de discussão antes de fazer uma compra que seja uma compra tão importante. Então, por isso que, quando a gente observa essa interação com os meios, também é importante entender como é que esse meio está sendo usado e qual o potencial dele.
Quando a gente fala de relacionamentos, esse jovem, tá ruim para ler aqui, mas 74% são solteiros e tem 23% que são casados, então já tem 23% dos jovens de até 25 anos que já estão casados. E aí eles se reúnem com amigos, eles participam de churrasco, eles saem para jantar, saem para beber, saem para dançar, muito mais do que quando a gente compara com o total da população e até numa evolução mesmo. Então, 6% a mais do que eles faziam em 2003, 9% a mais de participar de churrasco do que eles faziam aí em 2012. E aí é claro que essas atividades elas mudam muito. Quando você vai para a Colômbia, por exemplo, as pessoas lá dançam. O colombiano adora dançar. Então, a atividade de dançar para o colombiano é super importante. Quando você vai para a Argentina, churrasco, tanto na Argentina quanto no Uruguai, são super marcantes. Eles fazem isso absolutamente todos os finais de semana. Então, para cada um desses países, você tem os jovens se relacionando com essas atividades de uma maneira diferente. Bem, e aí, é claro, valorizam muito os amigos, gostam de ter amigos que dêem apoio em tempos difíceis, frequentemente usam as redes sociais para enviar ou receber comentários entre amigos, e aí a gente vê aqui o WhatsApp entrando como uma ferramenta super importante de comunicação, vários grupos fechados no WhatsApp, mantendo discussões super calorosas de temas diversos, então tem uma segmentação do relacionamento que muitas vezes dentro do Face ou no Twitter você já não consegue, e trocar mensagens de texto com alguém é tão significativo para mim quanto uma conversa ao telefone, ou seja, essas pessoas facilmente hoje se comunicam muito mais por texto até do que pela própria fala. Os próprios signos de comunicação eles têm passado por uma evolução bastante importante. E aí é claro que esses relacionamentos hoje eles são feitos em formas, de novo, de imagem, de texto. Quando você observa que 91% usam o Facebook dos jovens internautas, 48% usam o YouTube constantemente. Então, esse número aqui do Brasil, inclusive, é um número bem expressivo. Quando a gente compara com outros países, o número do YouTube ele tende a ser até um pouco menor. O Twitter, 13%, e já na Colômbia, por exemplo, o Twitter chega a 36%. Então, as pessoas usam bastante Twitter na Colômbia. O Instagram, com 15% aqui no Brasil, também o Instagram tem uma presença super forte, que é diferente dos outros países. Quando você vai para o Peru, por exemplo, é tipo 3% que usam o Instagram. Então, o Instagram aqui para a gente, que aí é uma forma de você se relacionar não com texto, mas com imagem, que é super interessante e tem se consolidado. E aí, o WhatsApp, esse número aqui, inclusive, é um número da Colômbia, não é um número do Brasil. E aí, nesse caso específico, 45% das pessoas que têm smartphone usam o WhatsApp constantemente. Aqui eu imagino que vocês devam usar, se vocês quiserem levantar a mão, quem usa o WhatsApp, quem mantém os grupos do WhatsApp. Então, é uma ferramenta que tem, assim, a gente tem observado bastante o movimento e até o que ela oferece e até para entender o que as pessoas estão buscando nela. E aí, por fim, a realização. Então, esse jovem gosta de correr risco, gostaria de viajar e conhecer lugares exóticos, gostaria de empreender uma vida em mudanças. Só que aí é meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele é super aventureiro, ele também tem as suas responsabilidades. Então, tem 23% dos jovens, por exemplo, que já são chefes de família. Tem 20% que já são pais, tutores ou responsáveis por alguém no domicílio e 37% que são compradores principais do domicílio. A ambição, esse jovem, ele se acha super inteligente. Então, desse mesmo paradoxo da sua própria realização, a gente tem a parte dele, que é essa da ambição, tem a parte da responsabilidade que não tem como fugir e a própria parte da ambição em si. Então, algum dia eu gostaria de começar o meu próprio negócio. Esse jovem tem um espírito muito mais empreendedor e eu acho que até pelas próprias startups, o próprio modelo digital facilita muito isso, quer atingir o topo mais alto da carreira e pretende estar sempre atualizado profissionalmente, o que não significa que é estar preso a uma profissão. O fato dele se atualizar, inclusive, faz com que ele consiga se movimentar de uma maneira muito mais fácil. E o que esse jovem espera viver no próximo ano, aí para fechar a apresentação? Comprar o primeiro automóvel. Então, o carro, ele, assim como o celular, eu acho que ele representa muita mobilidade para esse jovem. Então, é você conseguir transitar, é você conseguir ir e vir, é muito mais até do que um símbolo de status.
começar uma faculdade, universidade, comprar casa ou apartamento, viajar para o exterior pela primeira vez. Então, tem uma série de coisas aí que, quando a gente até compara com o total da população, esse jovem ele tem uma necessidade de fazer. E aí, quando a gente pensa, né, nessa rotina desse jovem, a gente pode ver que é uma rotina e tem uma fragmentação muito clara, tanto das experiências quanto do próprio dia a dia. Então, eu gosto dessa imagem porque esse aqui é do esporte parkour, onde as pessoas elas transitam dentro do mesmo espaço, em diferentes contextos nesse espaço. E esse jovem, quando a gente pensa em toda a evolução digital e todo o comportamento digital desse jovem, é como se ele estivesse fazendo um parkour a todo momento, porque ele entra no computador, a própria internet é um parkour. Porque você está lendo um negócio, você já clica num link, você já parou em outro lugar, no final você já acessou 10 páginas que originaram de uma só. E na própria vida, também é assim, pela própria realização, o próprio processo de consumo. Tudo isso faz com que os relacionamentos, a conexão e o próprio tempo desse jovem contribuam para essa movimentação. Então, quanto mais a gente conseguir se movimentar nesse parkour com o jovem, mais fácil vai ser estabelecer esse elo de comunicação com ele. E eu espero que eu tenha estabelecido um elo de comunicação com vocês também. Muito obrigada pela atenção. Pergunta? Não, tem pergunta. Alguém quer fazer pergunta? Só levanta a mão, a gente leva o microfone. Não fiquem tímidos, podem fazer perguntas. Bom, também, de qualquer maneira, o e-mail da Ju está aqui, acho que o da Lori devia estar também no slide, né? Vocês podem mandar e-mail para elas, mandem e-mail para a gente que a gente conecta. A gente vai ficar com esses PPTs e vai subir na internet para quem quiser ter acesso. E também vai ficar no nosso site o vídeo dessa palestra, para quem quiser relembrar, etc. Então, bom, meninas, obrigada.